E no episódio de hoje, do Papo de Quê, a gente tem um momento muito especial. Conta com uma plateia aqui incrível no Teatro de Arena, né? E a gente vai bater um papo sobre o poder da liderança, o impacto do posicionamento de um líder e um outro assunto que todo empresário deseja acionar na sua empresa contábil, né? O aumento da produtividade. E para batermos um papo sobre esse assunto, eu trouxe 3 mulheres incríveis. Mas antes, eu quero falar com vocês a respeito de algumas empresas parceiras que sempre apoiam esse nosso movimento, né? Que vocês já conheceram aqui. Eu quero agradecer a Omie, a qual eu sou embaixador oficial com muito orgulho, que oferece ao mercado um RP de gestão financeira incrível, completo, super intuitivo, para que a gente acelere a nossa produtividade e entregue mais valor ao nosso cliente. A Claus Tecnologia, que apoia o mercado com soluções fiscais muito eficientes, tá? Inclusive com sistema de controle de situação fiscal, que eu sou fã, o Aldire, que chegou impactando demais aí o mercado. Eu quero agradecer também a Fortes Tecnologia, que oferece um sistema de contabilidade super diferenciado e intuitivo. Inclusive, a Fortes tem também um sistema de gestão de ponto que eu adoro, chamado Colabore, que já integra aí com o sistema contábil tudo que a gente precisa no nosso escritório, né? A Contabilidade do Futuro, que é a maior incubadora que mentora empresários contábeis para a alavancagem dos seus negócios, com mentorias sobre vendas, marketing, processos e muito mais. E a Forsee, o primeiro software brasileiro colocado e focado para aumentar as vendas dos serviços contábeis, tá, pessoal? Então, essas empresas estão sempre comigo, apoiando esse movimento, e eu quero realmente agradecer, né, pelo apoio nessa disseminação de conteúdo, porque é muito importante a gente ter empresas que oferecem um serviço incrível, mas que também sabem o quanto a educação é importante aí para o ambiente de negócios, para que a gente prospere e transforme o mundo num lugar melhor. Não é isso? Concordam? Sim. Então, vamos lá. Posso chamar os convidados? Sim. Estão ansiosos? Sim. Vamos lá. Quem foi que falou que está muito ansiosa aí? Bem, eu vou chamar a primeira convidada. Ela é empresária, influenciadora digital, professora e mentora de mulheres contadoras. Ela transforma a vida das mulheres, encorajando-as a se posicionarem nas redes sociais e também, o mais importante, na vida. Dessa vez, o universo conspirou para que as nossas agendas permitissem que ela estivesse aqui, porque ela é muito ocupada, ela é muito famosa, vocês sabem, né? Então foi uma dificuldade para casar as agendas. Mas ela veio. Pode entrar minha amiga querida Aline Portela. Aplauda muito ela! Você vai ficar aqui comigo, né? E aí, turma? Agora, eu vou chamar uma mulher que é pura energia. Ela é comprometimento, ela é coragem. Ela que é empresária contábil, co-founder também da G-Click, né, que vocês conhecem. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu posto G-Click quase todo dia, como se tomasse café, né? E ela também é influenciadora digital. Ela entende muito de tecnologia e aumento de produtividade. Eu chamo ao palco agora a minha amiga queridíssima Cris Andrade. Palmas para ela, gente! Bom que você está aqui. Obrigada. Oi, galera! Viu o sotaque carioca, né? Super bacana. E agora eu vou chamar também uma pessoa que também é muito especial. Ela esteve comigo em 2022, durante várias palestras, num circuito incrível que a gente fez pela Omie, em diversas cidades. A gente sentiu públicos diferentes, a gente passou por alguns perrengues. O bebê dela fez da nossa trilha, desculpa Aline, desculpa Cris, mas a trilha melhor do Conecta Day, que ele ia para todas as... Já sabem quem é? Ele foi para todas as nossas palestras e ela é uma super empresária contábil, ela é a dona do Espírito Santo. Ninguém tem mais clientes no Espírito Santo que ela. Eu vou chamar aqui ao palco a minha amiga querida, inteligentíssima, Mônica Porto. Sinta-se em casa. 3 mulheres lindas. Lindas, né? Estou muito bem acompanhado aqui na mesa, né, gente? Fraco. Eu acho que foi fraco aí, viu? 3 mulheres lindas. Sim! Aê!
Pessoal, a gente vai falar sobre liderança, sobre posicionamento, porque a gente também fala sobre tecnologia, sobre processos, mas a gente esquece muitas vezes que as pessoas é o que a gente tem de mais importante na nossa empresa, né? E não tem sistema melhor do que as pessoas, não tem processo melhor do que as pessoas. Tudo funciona porque existem as pessoas ali na nossa empresa de contabilidade, né? Meu time está aqui, né? Sim. Uma parte do time, né? Muito obrigado, viu? E aí, gente, por isso que é tão importante a gente falar sobre liderança, né? Porque muitas vezes o líder, ele boicota também, né? Ele faz com que o time não engaje, que o time não utilize a tecnologia e por isso a gente não consegue aumentar a produtividade. Muitas vezes o time faz, inclusive, boicota mesmo, ele sabota, mesmo gostando de trabalhar na empresa de contabilidade, porque, afinal de contas, eles não querem sair da zona de conforto, né? Então, para começar, para a gente falar sobre esse aumento de produtividade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liderança, né? Vocês entendem que ter sistemas em uma empresa de contabilidade é importante, mas o papel do líder é mais importante? Qual é o papel do líder dentro desse circuito de implantação de tecnologia? Porque eu acredito que quem está aqui já passou por algum momento em que tentou implantar um sistema enfim, para alavancar o negócio, para a produtividade, e não conseguiu porque o sistema não rodou. Concordam? Alguém já viu essa história aí? Ó, já tem gente levantando a mão. Na minha empresa aconteceu também várias vezes. E a gente sabe que a liderança ela é fundamental para isso. Então, comecem a falar, porque senão eu não vou parar, tá? Tranquilo, Fabiano. Boa tarde, pessoal. Bom, falando em liderança e em tecnologia, as pessoas fazem... as empresas são construídas por pessoas, né? Então, se a gente resolve colocar uma ferramenta para facilitar, são as pessoas que vão engajar todo o time. Então, quando a gente fala de liderança, né, falando, por exemplo, de CEO, de donos de empresas de escritórios de contabilidade, por exemplo, a gente tem que deixar bem do nosso lado os nossos líderes, porque eles é que vão passar toda a cultura, tudo que nós pretendemos chegar, aonde a gente quer chegar com a nossa empresa, para o time todo. E isso vai engajar, porque, gente, mudança de software, na boa, é um inferno. É um parto. Quem disser que é lindo, não é lindo. Isso aí, sabe, é difícil. Mas, assim, a gente tem que estar com uma meta no futuro. Aonde a gente quer chegar? Como a gente quer estar com esse sistema que cada um escolhe o seu, né? Então, tem que ter um planejamento. E estar com a equipe, entendendo o porquê nós queremos chegar lá, faz toda a diferença. Então, não adianta ter o melhor software, porque, na verdade, todos são... Cada um tem sua particularidade, mas são todos bons, todos entendem da nossa... Mas tem os melhores. Do nosso dia a dia. Tem os melhores, né, mas pessoal? vamos deixar isso para lá. Mas o que vai tornar o sistema o melhor sistema são as pessoas que estão com a gente. Verdade. Isso faz toda a diferença, Cris, quando a gente vende a ideia antes de efetivar a aquisição do sistema. Quando a equipe ela se sente pertencente daquele processo, da construção daquele processo, ela compra muito mais a ideia. Por quê? Na maioria das vezes, quem são as pessoas mais resistentes à mudança de um sistema, gente? A equipe. A equipe. Então, às vezes, o empresário contábil ele vem com a ideia, né? A empresa de sistema vendeu toda a solução, o que é que beneficia aquele escritório a mudar no sistema, mas muitas vezes chega o líder e diz assim, olha, gente, amanhã vem um consultor da empresa X, vem implantar o sistema e o objetivo é esse, então ajudem. Na maioria das vezes isso não acontece. Quando essa pessoa, quando o colaborador não se sente pertencente daquela ideia, daquele projeto. Não, e quando apresentam, né, tudo é lindo, né? A gente já vê a apresentação de software, gostou do software, é lindo. O que vai fazer ele funcionar e ele ser implantado é o time. E o time ele pode sabotar, né, Mônica? Mas, assim, muitas vezes não quer dizer que ele não gosta de trabalhar na sua empresa, ele só não quer sair da zona de conforto. Não, é porque gera um desconforto muito grande, uma troca de sistemas, né? E o time, ele pode começar a colocar defeitos, mas isso que a Aline colocou faz muito sentido e eu uso muito lá no escritório, que é o quê? Antes da escolha, de fato, de um novo sistema, eu apresento para o time, eu mostro para eles, faço com que eles participem do processo da decisão. Olha, vamos escolher por esse software, porque eles escolhendo, participando do processo decisório, é muito mais difícil eles entrarem no time dos sabotadores depois. E depois falavam assim, isso daqui... Mas aí eu falo, foram vocês que optaram, né? Vocês não ajudaram a escolher, vocês optaram pelo sistema. Então, eles acabam aceitando e
todo mundo trabalha de boa e a gente trabalha todo mundo em conjunto. Mas eu acho que também é um conjunto que envolve a liderança, porque a liderança ela tem que ser um exemplo. Então, se a liderança não tiver ali na frente, engajados, encarregados, né? Engajados ali em fazer qualquer troca de sistema, mas envolve pessoas. A gente Envolve sempre sempre pessoas. Lá no escritório, a gente até no começo cometeu um erro, inclusive, que foi quando a gente foi implantar um G-Click, a gente explicou, mas não passou os detalhes e principalmente como isso seria positivo para a empresa, né? E positivo para cada colaborador. E tentamos implantar tudo de uma vez só. Então, isso foi o que eu identifico como alguns erros. Depois, a gente começou pela equipe do DP. A equipe do DP está aí? Não me deixam mentir, né? E aí, a gente começou com a equipe do DP e a equipe do DP fez ali o case de sucesso que inspirou os outros setores, né? E, claro, a gente foi deixando, aos poucos, de uma forma também muito clara para a nossa equipe que aquilo é de utilização inegociável. Então, hoje, inclusive, quando a gente faz uma entrevista, né, um recrutamento para novas pessoas no time, a gente já avisa que nós somos uma empresa que tem tecnologia, né, e que a gente quer que essa tecnologia funcione todos os dias, que entregue resultados para a gente, tá? Isso é muito importante mesmo, assim, mas a entrega, o controle que você tem, não é um controle sobre desconfiança do time, mas um controle em relação ao cliente, porque o time muitas vezes acha que a gente está fazendo aquilo por conta dele. Tá, também é, né? Mas a maioria das vezes também é para a gente identificar qual é o cliente que está trazendo muita demanda para a gente, se aquele cliente vale a pena estar ali, se os honorários estão corretos e a gente precisa de processos, precisa ter tudo isso registrado, né? Vocês concordam? Eu acho que o comportamento das pessoas, e de novo, né, mudança de software, gente, exige muita resiliência e muita disciplina. Porque são muitas mudanças. O nosso cérebro ele tende a se acomodar. Ele quer o que é confortável. O que já funciona. O que já funciona. Então, quem já trocou de software aqui já deve ter passado por mas esse relatório era muito melhor no outro software. Mas esse processo era muito melhor. Esse é uma droga. Não é. Só é diferente. É uma outra visão, é uma outra forma de você analisar, inclusive, alguns processos que estão acontecendo. E o que vai fazer o sistema funcionar, gente, é disciplina. É o líder estar ali junto, é você que é dono, o CEO, estar ali junto também da equipe, engajando a galera e mostrando o benefício que cada um vai ter. Porque a gente só muda, gente, o que é bom pra gente. E isso também para a nossa equipe. Ô, Cris, e conectado no que você falou, quando a gente fala de liderança, automaticamente a gente associa a palavra delegar. Você ter pessoas para fazer junto com você. E na implantação ou transição de um sistema, já que nós estamos nessa tecla aqui, existe um momento certo de delegar isso. E a gente percebe que é um erro que acontece de formas assim, repetitivas. Eu contrato um sistema, eu delego e delargo. Isso que eu ia falar, delarga. E muitas vezes fica na mão da equipe. Então, o gestor, na maioria das vezes, no início dessa fase de implantação, chega e aí, como é que está o sistema? Funciona não, viu? Não funciona, é assim, é muito retrabalho e tal. E aí o líder, se ele não participa desse processo, da construção disso, de colocar a mão na massa junto com a equipe nesse momento, ele fica na mão da equipe, ele vai ter aquela experiência pelo que a equipe te trouxe, e aí o sistema não funciona. E aí fica difícil você vender a ideia ou ganhar essa competição, né? Eu acho que a base disso daí também está no treinamento. Porque quando você tem um treinamento bom da equipe, esses processos melhoram e a usabilidade dos sistemas também melhoram. Então, eu invisto muito nessa parte do treinamento da equipe. Então, por exemplo, eu já uso o mesmo software contábil lá no escritório há mais de 10 anos, mas pelo menos uma vez por ano eu recontrato a empresa de software, eles vêm e eles retreinam todas as pessoas. Porque uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu falei com o pessoal do software, falei, olha, eu estou achando que está faltando alguma coisa aqui no sistema, não está me atendendo. Eles falaram, vou fazer um diagnóstico primeiro. E a gente viu que a gente usava, sei lá, 30% das ferramentas que tinha no sistema. Ele sentou do lado de cada um dos meus colaboradores. A gente fez um pacote tipo VIP, que eles sentam do lado, perguntam o que a pessoa sabe, o que ela não sabe.
E aí a primeira coisa que ele me falou foi isso. Ele falou, olha, seu pessoal precisa de treinamento. Seu pessoal fez o treinamento quando implantou o sistema? Eu falei, cara, quando eu implantei o sistema eu tinha 2 pessoas, né? Agora eu já tenho Agora ela 30. toma conta do Espírito Santo todo. Ah, quem dera. Então, assim, ele falou, não, então mesmo que você tivesse treinado as 30, possivelmente não eram as mesmas 30 que estariam hoje, depois de tantos anos. Então, as informações, elas vão se perdendo ao longo do tempo. E as pessoas ensinam para as outras que ficam, vai sair uma pessoa e entra outra, ela só ensina aquilo que ela faz. E aí, às vezes, o sistema tem várias outras ferramentas que a gente deixa de usar e perde usabilidade. E aí a pessoa vem de um outro escritório que usava um outro sistema e fala, porque eu trabalhava com tal sistema que fazia isso, esse não faz. E às vezes faz, porque ele não sabe. Não sabe que faz. Como que faz. Verdade. Tem uma situação também que aí, se vocês... Eu sei que pode ter aí gente que está o chefe perto, né? Não sei. Mas, assim, diz que já conheceu um líder desse jeito, tá? Que uma vez trabalhou com alguém desse jeito, se isso já aconteceu. Mas vocês já conheceram algum líder, por exemplo, que investe na propaganda, no endomarketing ali, dentro da empresa, dizendo, esse sistema aqui é maravilhoso, tem que usar, tem que usar. Esse processo aqui é incrível, vamos mapear os processos. Só que no dia a dia não utiliza os processos. E aí, depois que você treina a equipe começa também a desengajar. Ora, se o líder disse que a gente tem que passar uma demanda de um para o outro pelo G-Click, por que ele passa para mim por WhatsApp? Por que ele me liga para dizer ou me chama na sala dele? Então, eu também vou fazer isso com o meu colega? Alguém já passou por isso? Alguém conhece alguém que já trabalhou desse jeito, em algum lugar? Todo mundo com medo? Tá todo mundo com medo. O maior exemplo é a liderança, né, Fabiano? O maior exemplo é a liderança, né? Eu gostei da honestidade dela. Quem Ela foi? falou Qual foi a assim, honestidade? eu sou assim. Eu sou assim. Pois é, então tem que mudar. Não, o que eu falo lá no escritório é o seguinte, eu falo com as meninas, eu falo meninas porque assim, a maioria lá é mulher, né? Mas eu falo com as meninas assim, se vocês não colocarem no G-Click, que a gente também usa o G-Click lá no escritório, se vocês não colocarem, eu não vou ter como saber. Se o cliente fez uma solicitação por e-mail ou pelo WhatsApp, né, pelo sistema do WhatsApp, e vocês não inserirem lá, eu não vou saber. Então, eu vou achar que você está à toa, que você não tem aquela quantidade de solicitação. E quando você vem falar comigo assim, porque esse cliente me suga demais, me consome as energias, eu vou falar bem assim, não estou vendo, aonde que está isso? Como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou mensurar? Tem uma história lá na Tática desse jeito, já contei em alguns podcasts, mas vou repetir aqui, talvez vocês não tenham assistido ao episódio, mas a Jamile está aqui, pode confirmar. A gente tinha um colaborador lá no nosso escritório, na nossa empresa de contabilidade, que ele, claro, usava o G-Click como a gente tem que usar. Mas ele não registrava as solicitações eventuais dos clientes. Então, os clientes ligavam, um cliente ligava agora e dizia, eu quero um FGTS recalculado, eu vou demitir aquele funcionário chamado José e eu quero os últimos 3 anos de FGTS recalculados. Alguém já passou por isso também? E aí ele não pagava também. Alguém já passou por isso? Aí você recalculava de novo, né? Só que ele não colocava no G-Click as eventuais, porque para ele era muito mais prático chegar, abrir o sistema, fazer o recálculo e mandar. E aí, a gestora, excelente inclusive, do departamento, falou assim, olha, eu estou com dificuldade, ele não registra algumas demandas. Eu falei, ok. Então agora, quando chegar cliente novo, você que distribui a carteira, coloca para ele. Afinal de contas, quando a gente dá uma olhada aqui no nosso G-Click, no nosso gerenciador de tarefas, ele só está fazendo demanda normal, fazendo aquelas obrigações mensais. Isso significa que os clientes deles são o quê? Ótimos. Só que o que foi que aconteceu? 15 dias depois, um mês depois, ele foi na minha sala, como eu já previa, e disse assim, olha, Jamile, eu acho que não sabe disso, tá? Vai saber agora. Estou sendo perseguido pela gestora do departamento. Ela gosta muito das meninas e coloca tudo para mim. E eu falei, não, você está enganado. Na verdade, eu que disse a ela que colocasse para você. Porque você não está registrando como ela está determinando. Então, para mim, você não tem demanda nenhuma, seus clientes são ótimos. Não, de jeito nenhum, ele chamava seu Fabiano. Não, de jeito nenhum, seu Fabiano. Olha, é muita coisa, o cliente tal dá muito trabalho, ele pede recálculo de guia, de funcionário. Eu disse, olha, não é isso que o sistema está me dizendo. Então, até você começar a registrar lá, todos os clientes novos vão continuar indo para você. E aí, gente, quando tinha um espirro dele, ele colocava no G-Click. Tudo ele colocava no G-Click.
a gente começou a identificar isso. Então, hoje ele não está mais com a gente, enfim, e está tudo bem, né? Mas a importância disso. Eu falo muito, tá? Mas é porque me veio um insight agora, tá? Vocês já viram aquela brincadeira da batata quente? Né? Que fica na mão, você tem que se livrar dela quando a música para de tocar alguma coisa. O pessoal do time agora vai saber que a gente vai fazer essa semana essa brincadeira, tá? É o seguinte, imagina uma batata quente que tem lá... Quem é do setor fiscal aqui? Quem é que faz setor fiscal? Imagina que chega uma demanda do cliente falando assim, quero FGTS, quero o recálculo de FGTS. Na mão da pessoa do setor fiscal. E aí, o que é que ela tem que fazer? Mandar para o DP, né? Mas se ela falar para a pessoa do DP e a pessoa do DP não fizer, e depois de muito tempo o cliente vier reclamar que não houve o recálculo da guia, de quem vai ser a culpa? Do fiscal. Sabe por que do fiscal? Porque depois de muito tempo a gente vai buscar lá, né, na conversa, na nossa plataforma, e a gente só vai ver o cliente solicitando a pessoa do setor fiscal. E aí ele vai dizer, mas eu passei lá para a Jamile, né, para a Jane. E aí a gente vai dizer, mas você está dizendo, né? Onde é que está isso? Então, a batata quente, você tem que passar. E eu levo isso muito para eles lá. Não é verdade? Eu falo muito com vocês. Gente, passa para a pessoa, porque senão você vai precisar aprender a fazer recálculo de FGTS. Tem sentido para vocês isso? Total. É isso, ela está olhando para mim pensando. Gostou do insight? Gostei. Gente, eu vou colocar agora um vídeo aqui. Que vocês não sabem esse vídeo, mas para a gente ver aqui esse vídeo, o que é que tem nesse vídeo que pode desengajar uma equipe, tá? Pessoal aí da técnica, pode colocar o vídeo? Vamos ver Como se desengajar a sua equipe? O cliente te falou todos esses desaforos, mas você não falou nada, né? Lembre que o cliente tem sempre razão, viu? Mas isso é um absurdo. Pois a partir de hoje eu quero que todos os colaboradores dessa empresa sejam vigiados. Não confio mais em ninguém. A partir de hoje eu quero todo mundo vigiado aqui. Mas você quer que eu leia isso aqui? Mas isso é muito óbvio. Quem deveria saber disso aqui é você. Não é não, vai lá e estude. Oi, Carol. E aí? Sua hora de trabalho já acabou por hoje? Mas é porque tem umas demandas, coisa rápida. Dá pra você fazer antes de sair, tá? Ricardo. E aí? Faço isso com vocês, pessoal? Tô achando fraco, viu? Tô achando que faço. Gente, isso daí desengaja o time? Demais, né? Eu acho que autonomia, eu acho que é um comportamento que muitos de nós, empresários contábeis, a gente busca no time que trabalha com a gente. É uma coisa que a gente é uma característica da pessoa que você contrata, obviamente, mas que nós somos responsáveis também por desenvolver isso no nosso time. E aqui, ó, quantos de vocês pensam assim, ó? Mas se eu passar, não vai fazer igual a mim. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Fulano não sabe. Como que você vai desenvolver a autonomia da sua equipe se você é o primeiro a tirar ela do teu time? Eu trago muito nesse discurso, Cris, complementando sua fala, sobre a autorresponsabilidade, né? Antes da gente liderar o outro, a gente precisa aprender a liderar a si mesmo. E isso vem muito conectado à autorresponsabilidade. E comportamentos como esse, se a gente for observar no nosso dia a dia, a questão é sempre a equipe. É porque o meu colaborador é assim ou ele deixa de ser assim. Sempre ocupado é E sempre a na equipe. maioria das vezes, a gente quer que a nossa equipe seja exatamente como nós somos. Quando o ideal, né, o melhor dos cenários é quando a nossa equipe complementa aquilo que não somos. Então, o que é que eu tenho a melhorar? Que a minha equipe possa ser melhor do que aquela habilidade que eu tenho que não é a melhor. Então, quando o líder diz assim, mas eu faço... Será que a minha equipe vai fazer igual a mim? Talvez ela faça melhor do que você. E você nunca vai saber se você não desenvolver essa autonomia. E esse comportamento é muito uma reflexão para a autorresponsabilidade. Que tipo de responsabilidade eu tenho para o outro na minha forma como eu conduzo a liderança? Isso aí. Não, eu lá no escritório, normalmente eu sei que elas são muito melhores do que eu. Eu tenho essa plena convicção. Porque, assim,
o que eu trabalho muito lá? Eu trabalho muito características comportamentais, porque eu acho que características técnicas a gente treina, então isso é muito treinado. Então eu sou muito mais em busca de pessoas com características comportamentais do jeito que faz parte muito da nossa cultura, porque elas acabam se enquadrando muito em como nós somos, e a parte técnica eu treino a pessoa. Então já peguei muita pessoa que falou assim, não, eu só sei fazer ICMS. E eu falei assim, não, aqui a gente não departamentaliza tributo, você tem que saber tudo. Não, mas eu não sei. Eu falei, não, mas não tem problema, eu te treino, e não tem problema. E aí uma dificuldade que às vezes as pessoas têm nisso é um medo de falar bem assim, eu vou treinar, ele vai ficar bom e vai embora. Mas é pior você não treinar e ele ficar, né? Muito pior. Ainda fazer errado, dar multa. Ou pensa assim, não, se eu treinar ele vai embora e ainda vai roubar meus clientes. Tem gente que tem essa mentalidade. Então eu penso assim que é melhor que eu treine e que eles saibam. E também não adianta eu querer que eles saibam o que eu sei, porque eu sei aquilo ali há 15 anos e como que eu vou ensinar para uma pessoa em 30 dias e quero que ela saiba o mesmo que eu estou levando 15 anos para aprender a fazer aquilo, né? Então, assim, eu busco muito essa questão de treinar as pessoas, capacitar as pessoas. Então, eu invisto muito em treinamentos, em cursos. Todos os cursos que tem, eu pago para elas fazerem, elas vão, elas participam. Quando tem algum que eu vejo, eu falo assim, olha, vocês querem, topam? Ah, eu quero. Tem uns que elas mesmo, Mônica, vai ter esse curso, você paga pra gente? Pago agora. Eu nunca neguei um curso, assim, sabe? Para ninguém lá no escritório. Então, assim, de qualquer coisa, de liderança, as minhas já fizeram curso de liderança, de gestão, de todos os setores. Então, nisso, o que você faz? Você traz as pessoas, elas ficam mais engajadas, elas ficam mais pertencentes ao grupo e elas acabam tendo mais essa autogestão, sendo mais responsáveis. Então, a série de ganhos é infinita. É infinita mesmo. Na verdade, assim, o que eu percebo muito é que as pessoas, às vezes, também não sabem o que querem, né? Elas vão trabalhar numa empresa de contabilidade, às vezes querem ser empresária e entra ali de uma forma desengajada porque estão dentro olhando para fora, né? E acaba que nunca são felizes mesmo. A gente tem um colaborador recente que foi contratado. E eu falei com ele, eu disse, o que é que você quer para o seu futuro, né? Claro que a gente muda, né? Pode ser que no futuro a pessoa pense que quer outra coisa, né? Mas ele falou assim, eu quero fazer carreira em uma empresa de contabilidade. Eu não quero empresariar, não quero fazer concurso, eu quero fazer carreira. Então, esse é um tipo de colaborador que você enxerga e diz assim, olha, vamos investir nele, né? Ele pode ser uma pessoa que vai permanecer aqui na nossa empresa durante muito tempo, né? É muito importante que a gente conheça o nosso time. Às vezes, a gente começa a reclamar das pessoas porque a gente está pedindo a ela coisas que ela não tem habilidade de fazer. Por exemplo, por favor, ninguém nunca me peça para fazer qualquer coisa de ICMS. Meu amigo, ICMS é muito fácil. Gente, a primeira, ela acha ICMS fácil. Alguém acha ICMS fácil aqui? Eu odeio ICMS. Mas, assim, outras coisas eu sou muito bom. Então, quando chega alguma demanda de ICMS, o que é que eu faço? Chamo lá a Rose, né? Eu chamo a Rose e a Rose sabe fazer muito bem. Viu, então, Rose acha fácil. A Rose adora o ICMS. Acha né? fácil, sabe? Porque é fácil. Mas é muito importante a gente entender o outro para solicitar dele coisas que ele pode entregar. Porque, às vezes, é um colaborador excelente, mas você está desengajando porque você está reclamando dele, né, por algo que ele não vai conseguir te dar nunca. E é o papel do CEO, do dono do escritório, primeiro, né, ele entender o perfil que ele quer que trabalhe na empresa dele. Então, a contratação é fundamental. Porque se você contratar uma pessoa para uma área que eu acho complicada, assim, mais difícil da contabilidade, um comercial para a área contábil. Gente, na boa, é uma ralação. Por quê? Contador, ele tem um perfil técnico, um muito perfil conforme, né? Sabe? Ele gosta da lei, do débito do crédito. E se você coloca ele para trabalhar numa área comercial, porque você precisa para vender contabilidade, de conhecimento técnico, de contabilidade, nossa, né? O contador vai ser infeliz ali, dependendo do perfil dele. Então, essa responsabilidade é nossa. Quem está contratando? Então, a gente precisa ter essa consciência de qual perfil eu preciso para qual cargo dentro da minha empresa. E estar disposto a isso.
Porque muitas vezes, por sermos nós, contadores, donos dos nossos escritórios, a gente vai buscar o quê? Pessoas que parecem com a gente. Quando nós deveríamos buscar por pessoas complementares para exatamente trazer a provocação do desenvolvimento da sua empresa de contabilidade. Então, a entrada de funcionário é fundamental. E, tecnicamente falando, Cris, quando a gente fala qual o perfil eu quero para a minha empresa, primeiramente, qual o perfil que eu tenho? Né? E quando a gente fala em perfil, a gente está falando de perfil comportamental. Tem pessoas que são mais comunicativas, mais dinâmicas, que gostam, né, de mudanças a todo momento. E isso é o que motiva essas pessoas. E, do outro lado, nós temos pessoas extremamente analíticas, que gostam de painéis gerenciais, que gostam de auditar, mas que são pessoas mais de bastidores. E ter esse entendimento é exatamente complementar aquelas pessoas que eu vou contratar. Isso é um ponto. E segundo, ainda mais eu vou puxar a responsabilidade para a liderança. Porque eu posso contratar as melhores pessoas para a equipe. Mas se eu não sou o exemplo para elas, essas pessoas elas começam a perder no sentido de engajamento e, consequentemente, resultados. É incrível vocês... É um convite para reflexão. O quanto que a equipe de vocês observa o comportamento e a postura de quem nós somos. Se a gente busca cada vez mais informação com profundidade para questionar e passar uma orientação, a sua equipe vai fazer o mesmo. A gente fala muito sobre cultura, né, Fabiano? E cultura é muita ausência do líder daquilo que está presente, né, quando o líder está ausente. Então, é muito olhar do exemplo, como que eu estou agindo, como que está sendo a minha postura enquanto liderança, porque a nossa equipe vai ser Mas além do exemplo também, eu acho que é muito a gente ter coragem de contratar perfis diferentes. Vou dar um exemplo que eu acho que acontece bastante nas empresas de contabilidade, que é o líder. Ele foi um auxiliar, um assistente, que a gente promoveu para a liderança, porque é a pessoa que mais conhece daquele tema na nossa empresa. Aí, o que rola? Você coloca uma pessoa que não tem habilidade de gestão de pessoas, de comunicação, e não se identifica com aquilo. Você, no final das contas, você perde um excelente analista, né? Porque você confundiu. E tem um péssimo supervisor, um péssimo líder, porque você... quis ser grato, porque você olhou assim, não, ela está há muito tempo comigo, é de confiança, poxa, ela está sempre junto comigo, vou promover. E não é assim. Então, isso também é importante no momento da contratação, a gente buscar esses perfis. Se você quer desenvolver desde um estagiário, desde um analista, busque um estagiário com um perfil de comunicação. Então, esse profissional... ele não vai ser, de repente, igual aquele personagem do Contador Revoltado, o Tobias, né? Tobias. Que é Alguém o contador. conhece o Tobias? O Tobias lá. Não vai ser, mas ele vai ser uma pessoa que vai liderar, que vai conduzir, que vai fazer a sua equipe trazer resultado. Então, gente, pensem a longo prazo. Sabe? Quem gosta de desenvolver equipe já contrata olhando os comportamentos Mas de cada um. eu acredito também, Cris, que tem características comportamentais que a gente consegue treinar as pessoas, que elas são altamente treináveis. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa tenha uma característica ou não tenha, se você direcionar e capacitar, por exemplo, eu tenho uma encarregada hoje no fiscal que ela, tipo, não tinha perfil nenhum. Ela era altamente técnica, altamente analista, mas ela era mais... ela tinha aquela dificuldade de conversar com a equipe, né, de se impor e tudo mais. Eu coloquei ela como supervisora, falei, vou te colocar como supervisora, e comecei a treinar, comecei a pagar curso de gestão, de gestão de pessoas, curso de liderança. Hoje ela é uma encarregada maravilhosa, a equipe dela segue, sabe, confia nela plenamente. Então, assim, algumas vezes a gente consegue também capacitar essas pessoas. Eu até acho que você consegue desenvolver. Mas eu brinco, que eu chamo assim, é de queimar óleo, né? É claro que você consegue desenvolver a pessoa, mas quem já tem aquela habilidade, gente, a velocidade com que ela vai te trazer resultado, não só a velocidade para a entrega do resultado, como o próprio prazer da pessoa em estar fazendo aquilo. Mas então, é porque... eu gosto muito disso. É bacana, só que assim, o que é que acontece? Às vezes a gente também é imediatista. Preciso de um líder agora, deixa eu escolher. Pronto, vou pegar essa pessoa e vou treinar para que ela seja uma líder bacana. Não. Por exemplo, a gente tem uma líder maravilhosa. Vou falar dela de novo, né? Os outros vão ficar com ciúme. Mas a Jamile. A Jamile entrou em 2016, Jamile, lá na empresa, e ela entrou como estagiária. A Jamile só falava, oi, ok. Era ela super tímida. Certo? Alguém falou certo.
E aí, o que é que acontece? A Jamile foi desenvolvendo, a gente tem os nossos rituais de aniversários. Ela foi falando, hoje a Jamile é uma gestora nata. Tudo que a gente coloca na mão da Jamile para o time dela funciona perfeitamente. Então, ela foi desenvolvendo isso. Talvez ela não seja nunca a pessoa que vai falar como a Cris, mas ela vai saber lidar com pessoas e vai conseguir treinar, né? E vai conseguir conduzir melhor até do que a gente, de repente, para implantar alguma coisa. Mas é algo que você pode ir avaliando durante o tempo de vida ali da pessoa dentro da sua empresa, né? Vocês que estão aqui, já sentiram em algum momento que... Já se analisaram em algum momento e identificaram que, de repente, vocês não tinham habilidade com alguma coisa e, de repente, têm habilidade agora? A gente acredita, às vezes, que a gente não tem, nunca vou conseguir fazer isso. Aí, de repente, você está lá fazendo. Eu acredito que a Aline... Hã? Alguém falou? Eu acredito que a Aline Portela, que está aqui do meu lado, né? Ela deve ouvir muitas histórias como essas, né? Porque a Aline, ela ajuda as mulheres contadoras a se posicionarem, né? Inclusive, está aí com uma turma aberta agora, né? Vou fazer lá o merchan já. Está com uma super turma aberta aí para novas mulheres que querem... Enfim... Novas mulheres não, né? Mulheres que querem agora se posicionar na internet, aí, posicionar o seu negócio de contabilidade. Então, você já viu muita história assim, Aline? Eu não sei se eu quebro o protocolo, viu, Fabiano? Mas, se for possível, eu não queria falar. Eu queria que uma pessoa falasse. Pode falar. Que está com a blusa Tem do microfone movimento. Para que ela dê o depoimento, porque... tem microfone, produção? Tem microfone, sim. Eu mexi com a estrutura. Por que eu Tem prefiro que a pessoa Ela tá ali, fale? Essa questão da comunicação faz com que muita gente, por ser uma profissão muito técnica, né, como a Cris falou, faz com que muita gente queira ficar no bastidor e acredite que é assim e está tudo bem. Só que o mercado, ele evolui. O mercado faz com que você seja mais relacional, faz com que você seja mais persuasivo no sentido de convencer, levar a sua ideia, vender o seu projeto. E de nada adianta você ser um empresária contábil que tem anos de mercado, que domina um assunto, que conhece com profundidade aquela área, se as pessoas não sabem disso. Se as pessoas não conhecem o teu conhecimento, né? Se não têm acesso ao seu conhecimento. E a Lineide é uma delas. Que já tinha muito tempo, tem muito tempo de experiência. Ela passou recentemente na nossa última turma da mentoria e ela que vai falar aí o que é que mudou nela. Vamos ouvir. Como a Aline, boa tarde a todos, né? Como a Aline disse. Boa tarde, né, pessoal? Boa tarde. Eu sou formada e estou na área há 31 anos, fora o tempo de estágio, né? Mas eu tinha vergonha de dizer o tempo que eu tinha de formada, né? E depois da mentoria eu comecei, aí passei o meu Instagram de pessoal a profissional, né? E comecei já a usar, e comecei a me soltar, né? Até quando eu cheguei aqui, eu já fiz um vídeo ali no painel, bem. Marquei você, Fabiano, marquei a Aline. E estou me saltando e já está chegando clientes para imposto de renda, né, por conta de estar fazendo a divulgação nas redes sociais, coisa que eu não imaginava. Eu tinha ainda aquela ideia também que é antiético estar divulgando o trabalho, que isso não pode, aquela ideia arcaica do código de ética, né? E, com isso, eu criei a vergonha de estar falando que eu sou profissional, então eu só achava que podia ser o boca a boca. E eu não falava para ninguém. Então, só as pessoas que me conheciam, né? E quando eu comecei já na mentoria, as pessoas começaram... Aliás, na jornada, né, nos 4 dias, aí você está diferente. O que é que está acontecendo? Né? Olha só que transformação, né? E você está feliz com isso? Não, eu estou maravilhosa. Adorei! Feliz eu estava, eu estou maravilhosa. Muito bem. Então, assim, cada dia é uma surpresa, cada dia é uma coisa nova. A mentoria acabou, mas, assim, todo dia é uma novidade, né? E a gente continua o grupo do WhatsApp e é como se a mentoria não tivesse acabado. A Aline está lá com a gente,
né? E é Nem para foi sempre. combinado, viu, gente? Não foi combinado, de verdade, não foi. Não, eu não vi a Aline ainda. Eu não tinha visto. Eu vi a Aline quando ela chegou aqui. Ah, E só a gratidão. Ela é do time do Fabiano. Somos maravilhosos. somos maravilhosos. Gente, mas eu tenho uma... Vai ganhar a TV, olha só. São duas, então ainda fica outra, viu, pessoal? Uma é sua, pronto, acabou a vez. Mas, gente, deixa eu perguntar a vocês. Não, mas só para terminar, então quem tem interesse, tá? Desculpa, amiga, também não estava combinado, mas sei que você vai gostar. Quem tiver interesse, vai lá no Instagram da Aline e vê com essas mentorias que são maravilhosas mesmo, né? Para transformar a gente, o mindset, para fazer com que a gente evolua cada vez mais, né? Busque os nossos sonhos, né? Como eu falei aqui no vídeo inicial, né? Gente, mas quando orientar e quando demitir? É difícil a gente saber quando a gente tem que orientar ainda o colaborador ou quando a gente tem que realmente demitir? Eu acho que está muito conectado com a contratação. Né? Quando você tem um acompanhamento no processo de contratação do teu time, isso ajuda você e ajuda o RH, dependendo do tamanho da empresa, né? Que a gente tem a empresa de contabilidade menor, tem as empresas maiores, mas isso ajuda a você ser assertivo na sua decisão. Quanto mais rápido você fizer um desligamento de uma pessoa que, por algum motivo, você contratou errado ou não deu match, sabe, não tem fit cultural com a sua empresa, Ou que era um melhor. ator, uma atriz e enganou você. Exato, porque tem muita Diz que gente fazia tudo, né? Opa, Não fazia nada. Tem muita gente que Eu sou aprende a fazer maravilhoso. entrevista, né? Tem isso Não, eu também. tenho- Tem. Eu tenho um encarregado lá no escritório que ele fala o seguinte: espera passar o período de experiência, que aí a gente vai conhecer a pessoa. Não, e hoje tem tudo na internet, gente. Tem como fazer entrevista. Se bobear, eu não procurei não, mas deve ter lá. Como fazer entrevista para escritório de contabilidade. Com Vai certeza. ter alguma coisa. Então, demite rápido aquele que não trouxe resultado naquele período que você está vendo e acompanhando. óbvio. Na verdade, o que acontece? Eu descobri isso recentemente, que no Bradesco, Banco Bradesco, né? Podia estar patrocinando também o evento, né? Mas pode patrocinar Pode, ainda. pode. Alô, Acho que Bradesco, coloca na nota a gravação. gente. Nota a gente aqui. Eu descobri que o Bradesco, ele só contrata estagiários. Ninguém chega a um cargo de gerente no Bradesco sem ter passado por todos os cargos. Então, assim, eles não pegam assim, eu preciso de um gerente. Eles promovem sempre alguma pessoa que já é do time. E quando você tem pessoas desse tipo, como o caso da Jamile, né? Que entrou estagiário lá no escritório, eu tenho vários assim também, que você contratou como estagiário e você já notou o perfil daquela pessoa, que ela gosta de aprender, que ela tem interesse, que ela é curiosa, que ela é inquieta, que ela quer saber das coisas, você já começa a saber que ela é uma pessoa que vai crescer dentro da empresa. E essa pessoa indo se desenvolvendo, esse é o tipo da pessoa que eu, por exemplo, particularmente prefiro promover como líder. Porque eu já conheço o perfil da pessoa e eu tenho várias pessoas assim lá no escritório. A pessoa entrou como estagiário, virou auxiliar, passou para assistente, virou analista sênior, hoje é encarregado, entendeu? Eu tenho um encarregado lá que chegou lá no escritório para pedir, a gente brinca, né? Ele entrou para pedir um decore, que ele queria comprar um apartamento. Ele trabalhava numa padaria, sei lá, alguma coisa, era empacotador, mas fazia faculdade. Aí eu falei, veja, eu estou precisando de um estagiário. Entrou lá, hoje é o encarregado dentro do escritório. Então, assim, eu acredito muito que as pessoas, elas têm essa capacidade de crescer e se desenvolver, né? Então, eu foco muito nisso. Então, eu busco isso que você falou. A personalidade ali logo no estágio. Quando eu vejo que a pessoa ali no estágio, ela já não é aquele perfil que eu quero, já não renovo. É que tem coisa, Mônica, assim, tem coisa que se aprende em casa. Quando a gente fala de cultura da empresa, né? E as pessoas, elas precisam vir com os conceitos básicos de como trabalhar, de como conviver, de como se comunicar. E muitas vezes, eu vou falar até por mim mesmo, eu já fiz isso, gente. Por preguiça, você vai deixando aquela pessoa que está bem mais ou menos, porque assim, meu Deus, eu vou ter que trocar, e tem que recrutar, e tem que contratar a empresa, aí você vai deixando. Só que chega uma hora que a gente percebe que a gente precisa tratar adulto como adulto, e a gente está tratando adulto como criança. E tem um ponto importante, Fabiano, sobre feedback. Eu acredito que o desligamento, ele é a última etapa de uma sucessão de feedbacks bem feitos. O ser humano hoje ele só tem o reconhecimento de progresso quando as pessoas de fora
falam para ele que ele está indo no caminho certo. Então, na maioria das vezes, a gente está tentando alguma coisa, está tentando melhorar, está tentando evoluir, mas a gente não consegue ter essa percepção na maioria das vezes. Chega o seu líder e diz assim, olha, aquele relatório que você melhorou, nossa, está muito bom, acho que você pode continuar assim. A pessoa sabe ali que é dessa forma e que a partir dali ela só pode melhorar. E por preguiça, muitas lideranças deixam de dar feedbacks. E essa ausência de feedback faz com que a pessoa acredite que está dando o melhor dela, que está super arrasando, e, na verdade, ela está sendo convidada para a sala, por exemplo, para ser demitida. E ela disse, olha, gente... E ela já sinalizou lá no grupo, gente, eu acho que eu vou ser promovida, porque a Aline me chamou, por exemplo, para conversar. Por exemplo, isso está totalmente desconecto com o que a liderança... Totalmente. Na Totalmente. verdade, eu não dou feedback. Eu não gosto de feedback. Porque o feedback você vai corrigir, vai tentar apontar um erro da pessoa do passado. Então, eu vou falar assim, Cris, olha, isso aqui você fez errado, certo? Eu não faço isso. Eu aplico outra técnica, que é o feed forward, que é o para frente. Cris, se acontecer uma situação como aquela, então eu não vou ficar tocando naquela ferida do que você fez errado. O nosso procedimento é assim que a gente vai fazer. Então, da próxima vez que o cliente te ligar e para falar alguma situação assim, ele estiver estressado, acontecer uma situação assim, a gente vai tratar dessa seguinte forma. Então, eu trato o para frente. Eu não fico focando no passado. Bacana, bacana. Mas assim, o feedback, a estratégia que você lida, ela é muito bacana. Mas quando a gente fala de demissão, eu, por exemplo... penso que... Porque eu estava uma vez em uma live... já demito logo. E aí perguntaram assim, Fabiano, como é Que você tem seu mulher processo de boazinha, offboarding? gente. É para demitir, amigo, eu já demito logo. Aí eu falei, gente, não tem processo de demissão. Demissão é você chamar a pessoa na sua sala e dizer, olha, você está demitida e tchau, né? E isso não é... Assim, enfim, falando dessa forma pode até parecer grosseiro e tudo, mas na verdade você está libertando essa pessoa. Imagina se você está preso em uma penitenciária e alguém olha para você e diz, olha, hoje é o seu último dia. Amanhã, 8 horas da manhã, você já vai poder ir embora para sua casa, depois de anos. Você está infeliz, Aline. Eu acho que a pessoa presa está infeliz, né? E aí, no outro dia, quando dá 8 horas da manhã, a pessoa fala, olha, a gente vai ter um ritual aqui até meio-dia para te explicar o porquê de você ir embora. Você não quer esse ritual. Você quer ir embora o mais rápido possível. Então, quando você vai demitir uma pessoa... principalmente por comportamento, essa pessoa não está feliz na sua empresa. Porque essa pessoa ela não gosta de trabalhar na sua empresa, ela não se identifica com os valores da sua empresa. Né? A gente sabe, como líder, se você é um líder que está presente na sua empresa, né, que conversa com o seu time, que gosta de estar lá presencialmente, olhando para as pessoas que trabalham com você e trocando, inclusive, ideias com elas, você começa a perceber quem é que de fato gosta da sua empresa, quem é que tem aquela sensação de pertencimento, quem é que vem trazer para você uma observação em relação a um outro setor só para ajudar, para que você consiga melhorar. Então, esse tipo de comportamento da equipe faz com que você saiba com quem você pode confiar e também saiba, porque quando você vai demitir, gente, você já chamou muitas vezes a pessoa para conversar. A pessoa sabe que ela errou ou ela sabe que de repente você não chamou, mas ela tem consciência de tudo de errado que ela fez e muitas vezes você nem chamou mais para conversar porque era tão sério. Na verdade, feria tanto os valores inegociáveis da sua empresa que não tem mais o que fazer, né? Porque quando a gente fala de valores inegociáveis, inclusive, se feriu o valor inegociável, você tem a obrigação de tirar, de demitir, de afastar, porque senão não é inegociável. Não, eu demiti e aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu demiti uma funcionária por culpa do Fabiano. Foi. Foi, é verdade. Não, mas ela foi nesse sentido, assim, já tinha conversado, olha, isso quando acontecer é assim, assado. Então, assim, né, sempre passando essa orientação. E ela, na verdade, ela cuidava de um cliente, e ela tinha um comportamento já... Acabava criando uma intimidade, né? A pessoa, quando às vezes ela lida muito tempo com um determinado cliente, ela cria uma intimidade com as funcionárias e ela já começou a falar, meio que maltratando, sabe? Os funcionários e o pessoal da diretoria da empresa falou, olha, a gente não quer mais ser atendido por essa pessoa. Quando eles me falaram isso, eu falei, meu Deus, eu preciso demitir essa menina, porque se o meu cliente está falando que não quer mais ser atendido por ela... Aí lembrou de mim.
Não, ainda não. Ainda não. Aí eu pensei assim, poxa, mas ela tem uma boa técnica, não. Vou trocar ela e colocar uma outra pessoa para atender esse cliente e vou colocar ela para atender outro grupo de clientes. Só que quando eu fiz essa jogada, ela se sentiu inferiorizada, porque esse cliente que ela atendia era um cliente de alta complexidade e ela começou a atender uns clientes de média complexidade. Então ela começou a se sentir inferiorizada e isso parece que foi minando o comportamento dela, sabe? Porque ela não era assim. E ela vinha conversar comigo, eu quero saber se está tudo bem. Eu falei, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Ela, não, mas é porque você me trocou. Eu falei, não, mas foi uma decisão estratégica, né? Não fui falar para ela assim, olha, o cliente não queria mais ser atendido por você. Mas falei, foi uma decisão estratégica, porque eu precisava de uma atenção mais técnica nesses outros clientes, e ela não aceitava, e ela começou a mudar o comportamento dela, ela começou a ficar tóxica, virou um dementador dentro do escritório. Um dementador. Virou um dementador. Menina, o que é? Qual o conceito Harry de dementador? Potter. Alguém já assistiu Harry Potter? Harry aí? Potter. O dementador é aquela pessoa que chega e tira Suga. toda a felicidade do ambiente, sabe? Ela Aí a gente tira... Tem se muitos afastar aí dessas que pessoas. vi, hein? Alguém conhece algum dementador? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, né? Deixa isso pra lá. Ela virou um dementador. Olha, seu discurso aí movimentou, viu? Tem muitos dementadores. Tem muitos. E aí, esse tipo de coisa lá no escritório, ninguém aceita, porque lá a gente tem uma integração muito boa. Lá não tem assim, porque é fiscal, contábil, rixa entre setores, todo mundo se adora, todo mundo se gosta, todo mundo se dá bem. E ela começou a minar uma pessoa. Ela começou a minar todo o escritório. E aí eu fui para um Conecta com o Fabiano, e Fabiano mostrando a matriz e tal, e eu tô bem assim, tem que demitir aquela menina. Aí quando eu cheguei no escritório, no outro dia eu chamei e falei, olha... Aí a minha encarregada, Mônica, mas o que eu vou fazer? Eu falei, se vira, não quero saber. Não, mas e as empresas dela? Eu falei, se vira, dá um jeito, a gente vai arrumar outra pessoa. E dá certo. E deu certo, apareceu certo. outra melhor, muito melhor. E é sempre assim, sempre que você acha que vai sair uma pessoa, você vai falar assim, meu Deus, eu vou perder essa pessoa. E assim, não, ela é Esse que eu brinco que é insubstituível. preguiça, né? Não, Você fica vem um pensando melhor, só na- vem um Gente, melhor. Gente, mas o Tem que ambiente faz fica parte, melhor, né? vocês concordam? A gente já teve que afastar pessoas da nossa empresa que parece que quando você chega no outro dia, parece que limparam a Limparam. casa e tá cheirosa a casa. Parece que você chegou na sede nova da Tática, né? É. Quem já viu a sede nova da Nossa. Tática aí por Instagram? Poxa, poucas pessoas, viu? Depois vão lá nas Que minhas não vai redes sociais. levantar a mão de jeito nenhum. É. Mas, agora sabe o que eu queria? Eu queria que vocês fizessem algumas perguntas pra gente. Quem tem aí alguma pergunta pra fazer, alguma dúvida? Lembrem da mentoria da Aline. Vamos destravar. Tem uma pessoa ali, ó. A Adriana Matos também falou que demitiu uma pessoa por conta de mim. Cadê? Os conectas Olha lá. sempre geram isso, viu? Os Conectas. Sempre levantarem pra cá. E aí? Falando sobre demissão e como a contratação influencia nesse processo, né? Nós temos uma empresa que é nova, a gente tem uma estagiária já, contratamos a segunda e foi um caos. Mas um caos. A menina durou um mês e foi péssimo. E aí a gente está em busca de descobrir como melhorar esse processo de contratação. Porque é o que a Cris falou. Acho que ela assistiu algum cursinho, alguma aula de como fazer a entrevista e encantar. E quando a menina começou a trabalhar, a gente descobriu que ela não sabia nem ler. Então, assim, foi realmente muito difícil para a gente o processo. E aí a gente está em busca de, ok, a nossa primeira estagiária é ótima, mas ela já trabalhava comigo antes, quando eu era CLT, e eu levei para a nossa empresa. E o próximo? Como é que a gente faz para melhorar esse processo? Assim, ok, não há uma garantia de que vai ser bom, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para Tem ser muitas. menos traumático e dramático, né, nesse processo? Delegar. Não, eu uso Eu ia empresas de fazer recrutamento. eu ia fazer a pergunta para ela. Delegar. Porque Você gosta de contratar? Não, mas a minha sócia é assim. Gosto mais ainda de demitir, me encontrei. Foi incrível. Botei pra fora. Nossa, porque- Roberto Justus de saia. De saia. Você está Por que que a demitido. gente fala? Por que a gente fala delegar? Porque, como a gente estava conversando, é uma habilidade que, na maioria das vezes, o empresário ele não tem esse domínio. O processo seletivo é um processo extremamente criterioso. Você está levando um filho para a sua casa, eu costumo dizer. E a partir do momento que você tem pessoas, né, capacitadas, profissionais experientes nessa área, eu digo que você consegue ganhar muito mais lá na frente.
porque o processo, a rescisão, né, um ônus que você paga e a conta fica alta. Então, delega isso, foca naquilo que você é muito boa e deixa que as pessoas especialistas nisso contratem para você. Eu delego com empresas de recrutamento. E eu vou nessas empresas de recrutamento e eu falo exatamente a característica comportamental que eu quero, habilidades, eu falo sobre postura, tudo isso eu quero que as psicólogas analisem, porque aí as psicólogas elas analisam por comportamentos da pessoa, então não adianta ela falar, ela vê situações, elas aplicam testes e ela me traz exatamente as pessoas com base no comportamento. Mas tem 2 pontos importantes, porque olha só, a sua lista... Com grande. Certeza vai ser uma lista deste tamanho. Mas aí você está disposto a pagar pela lista que você tem? Que é um segundo ponto também. Às vezes a gente quer o Blaster, Master, mas a gente não está disposto a investir o dinheiro que precisa nessa... Eu digo na remuneração desse profissional. Então também é uma coisa que tem que equalizar. E lá na Tática, assim, a gente contrata, né, empresas para fazer o recrutamento. E aí, ela manda essas pessoas lá, essa empresa manda essas pessoas lá para a Tática, eu faço a entrevista, né? Normalmente, se for os setores que eu sou responsável, eu faço a entrevista, e depois, para dar um ok, eu chamo o gestor do departamento, né, Jamile, para avaliar. A Nixiane não está aqui também, né, que é outra gestora, está o Rafael ali também, mas assim, eu chamo porque eu também quero a opinião deles, né? É importante, né? Afinal de contas, é alguém que está entrando na nossa casa, que está em paz, e eu não quero que ninguém contamine ali a nossa casa. Por isso que o processo de admissão, inclusive, precisa ser muito lento, né? Porque você precisa avaliar muito bem. Essa pessoa pode entrar e colocar tudo a perder. Ela pode contaminar todo o seu time, né? Tem pessoas que são seguras da opinião, e aí elas não vão se contaminar, mas tem pessoas que podem ser influenciadas e você vai perder o seu time. E o desespero de você contratar uma pessoa urgente, às vezes te leva a fazer uma contratação errada. Exatamente. Mônica, e uma outra coisa, vocês comentaram que é a segunda estagiária de vocês, né? E isso é fundamental a gente também entender quem é o perfil que eu quero contratar para o momento. Eu contrato uma pessoa já pronta, eu contrato uma pessoa para preparar. Então, se vocês estão, por exemplo, iniciando nessa fase, é importante ponderar isso, porque um estagiário ele vai exigir muito a atenção de vocês. E aí vem a pergunta, eu tenho esse tempo para preparar, capacitar, orientar, essa pessoa ela vai demandar muito de mim, por mais que você prepare bem, qualifique bem, dê acesso a ela informação. Então, antes de qualquer contratação, é importante saber o que mais faz a diferença aqui hoje nesse setor. Uma pessoa já pronta para amadurecer ainda mais a equipe e trazer já, iniciar o seu processo, né, de trabalho, ou uma pessoa para preparar. Então, eu acredito que essa resposta também ajuda. Tem alguém aí mais querendo fazer alguma pergunta? Tem uma pessoa aqui na frente. Olá, meu nome é Laís, boa tarde. Oi, Laís. Eu anotei aqui algumas coisas e vou pontuar que eu achei mais importante. Para vocês, quais são as melhores práticas aplicadas à gestão de pessoa para melhorar a satisfação do funcionário e a retenção de talentos para o nosso escritório? Posso começar? Eu vou começar e vocês... Olha, a primeira prática está lá no recrutamento. Você precisa entender se quem você está contratando se identifica com o jeito de ser da sua empresa. Porque depois de você contratar, se ela não se identifica com o jeito de ser da sua empresa, não vai ter nada que você faça que ela fique satisfeita. Então, a pessoa, tem que existir um fit cultural aí, tá, pessoal? É muito importante que você contrate pessoas que se identifiquem com os valores, com o propósito da sua empresa, tá? E, posteriormente, para você engajar o seu time, você precisa acreditar que todos os dias você vai precisar engajar. As pessoas acham que vão fazer... eu vou fazer uma ação esse mês, aí querem fazer outra daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? E não funciona desse jeito. E isso é para qualquer tipo de empresa, tá? Não só empresa de contabilidade. E depois disso também, aí vocês vão completar, mas é uma coisa que eu acho extremamente importante, que a gente até já conversou aqui também, que é conhecer as pessoas. Tá? Eu não posso, tá, querer engajar a Jane na minha empresa com a mesma atitude que eu vou engajar a Cris. Porque elas são pessoas diferentes. Elas vivem momentos diferentes na vida delas, por exemplo. Então, pode ser que agora, para engajar a Cris, eu dê um aumento ou uma gratificação esse mês.
porque a Cris está querendo fazer uma viagem, porque a Cris está apertada, de repente o marido ficou desempregado. Ok. Mas pode ser para a Jane que o mais importante para ela era passar um final de semana com a família num resort. Por quê? Porque ela está trabalhando muito, o marido está trabalhando muito, eles estão com pouco tempo com os filhos. Então, de repente, isso seria muito importante. Mas quanto a gente conhece da nossa equipe? A gente conversa com a nossa equipe para saber, né, como é que eles estão, como é que é o dia a dia deles, quanto tempo eles passam para chegar no trabalho, né, se eles estão felizes trabalhando lá. Tem sentido para vocês? Eu faço pesquisa de clima com os funcionários, então isso foi uma coisa muito boa que eu aprendi. A gente participou de um programa de qualidade, né, de escritórios, que é o PQC, e um dos requisitos era que a gente aplicasse com regularidade essa pesquisa de clima. E assim, lá no escritório eu sempre tive uma plena convicção que estava tudo bem, né? Que estava todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso. E aí a primeira vez que eu apliquei essa pesquisa de clima, aí que eu comecei a ler, minha vontade era chorar, né? Nossa senhora, um ódio, uma vontade de falar assim, fazer Vou aquele tacar meme, fogo aqui, fazer não. o meme Nada do que eu faço da serve. Carminha. Que inferno! Tudo que eu faço para esse povo não tá suficiente, não é possível. E aí sentei, respirei, chorei, né? Respirei de novo, reli de novo. Aí até a minha encarregada do RH veio conversar comigo. Ela falou, poxa, o pessoal reclamando disso, nada a ver, não sei mais o que. Eu falei, não, mas olha só, a gente vai sentar, vai pontuar tudo isso aqui e a gente vai melhorar isso aqui tudo. E aí foi assim, 6 meses fazendo tudo para melhorar todos os pontos que eles tinham colocado. E a gente fez o questionário de modo anônimo, então eu não sabia quem que reclamava de cada coisa, né? E aí depois a gente aplicou de novo, perguntando se as coisas... Houve uma melhora. se houve melhora, aí tipo, todo mundo elogiou. Aí se tinha mais alguma coisa para melhorar, mas aquela cachambrada de coisa. Mas também tem que fazer um filtro, né? Isso. Porque... Não, a gente foi fazendo. Mas assim, com o tempo a gente foi mudando. Porque, por exemplo, eu tenho um restaurante que coloca comida lá dentro. Então, uma das reclamações era a comida. Mas, poxa, mas era uma coisa simples, que às vezes o pessoal podia falar, Mônica, olha, a comida não tá boa. Mas não fala, fica insatisfeito, a comida tá ruim, eu não tava comendo, não tava sabendo. E aí fui lá e... A partir de agora você prova uma vez por semana. Agora eu como todo dia lá, todo dia. Trocamos o restaurante. Aí começaram a reclamar do plano de saúde. Eu falei, vamos trocar o plano de saúde. Então, assim, se são coisas que estão ao meu alcance e que eu posso fazer, vamos melhorar. Então, a gente sempre vem trabalhando. Olha, então eu sempre perguntando em relação a maquinário, internet. Então, tudo que eu posso investir. Porque, às vezes, o funcionário está ali também. Às vezes, a máquina dele está ruim, está lenta. E ele não fala nada. Ele simplesmente não está rendendo. O dia dele está um caos, porque a gente já passa por um caos por conta de ECAC e certas coisas, Sério? né? Aham. Você não sabe, né, amigo? Mas quem trabalha... Porque o revoltado fala que eu nem Revoltado apareço na tática, né? O revoltado disse que aqueles vídeos que eu posto é tudo gravado já, que eu nem tô na tática. Então, todas essas situações, quando você consegue identificar, o que a Aline falou, eu vou filtrar, não é tudo que eles reclamarem que eu vou ter atenção para aquilo ali. Mas, assim, o que a gente consegue trabalhar em prol daquilo ali, isso melhora muito, muito, muito a satisfação e a retenção. Melhorou muito. O meu turnover esse ano tá 0, sabe? Que bacana. 0. Então, assim, o ano passado também acho que foi 1, porque um menino pediu para sair por conta de distância. Ele, eu adoro trabalhar aqui, mas, assim, a gasolina tá cara, tô gastando muito com combustível. Então, ele pediu demissão, então foi por isso. E funcionários, colaboradores, equipe, um time satisfeito, melhora a experiência do cliente, melhora tudo. Na retenção do cliente, inclusive, né? Impacta totalmente. Gente, é assim, a gente tem conversado muito aqui agora, né? Sobre profissão, sobre trabalho. Tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta aqui? Só mais uma pergunta, antes que a minha equipe reclame de novo. Você quer fazer uma? Olha só, o Felipe Roque quer fazer aqui uma pergunta. Cadê o microfone para ele? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar conectar um pouquinho do que vocês falaram aqui, mas tem uma coisa que eu peguei muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas, que é a questão da cultura do feedback. E foi muito legal essa temática, mas existe algo, e aí, para quem está empreendendo ou para o empresário que está dentro de uma empresa de contabilidade, é que aquilo é seu, e você está fazendo uma construção ali, e você conhece cada pedacinho do que está acontecendo ali. E isso te coloca, muitas vezes, numa posição em que você não está exposto a uma vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quanto vocês acham importante que
o empresário e o gestor de uma empresa de contabilidade ele esteja aberto a receber um feedback invertido, né? Um feedback 360, como nós chamamos. Por que eu quero dizer isso? A gente demanda isso do nosso colaborador, mas a gente não faz o contrário. Então eu faço isso de uma maneira recorrente, eu faço com 3 perguntas, por isso que eu estou puxando essa temática. O que eu faço bem que eu devo continuar fazendo? O que eu preciso melhorar para fazer? E o que eu não faço que eu preciso fazer? Então, o quanto vocês veem que isso precisa ser feito, o quanto vocês fazem e qual a importância disso dentro do negócio? Bacana, muito boa pergunta. Vou iniciar só para vocês falarem, tá rapidinho, mas é porque essa é uma prática que eu faço muito lá na Tática. Inclusive, eu faço algumas reuniões one-on-ones, né, com o time. E a gente vai criando uma intimidade, né, claro, profissional com a pessoa, né, com o seu colaborador, que ele se sente à vontade, porque é importante a gente permitir, né, que a pessoa que está na sua frente, o seu colaborador, se sinta à vontade de te dar um feedback negativo, né? Porque pode ser que ele tenha medo de falar para você que você está falhando em alguma situação. Então, mais uma vez, a Jamile está aqui e a gente faz reuniões, inclusive na Le Brûlée, que é o lugar onde eu faço mais reunião aqui em Maceió, na Le Brûlée, acho que mais do que na Tática, viu? E aí, lá, eu sempre falo para ela, Jamile, me fala aqui, né, como é que a gente pode melhorar? O que é que você está achando do meu trabalho enquanto gestor? O que você está achando da empresa? Né? Pode contar. Eu acho que é muito importante isso, porque a gente realmente aponta muito o dedo, mas a gente não escuta do nosso time um feedback dele em relação ao nosso comportamento. Mas tem líder que não vai permitir isso, tá? Tem líder que as pessoas tinham até medo de falar qualquer coisa, tipo acesso, assim, olha, faz isso aqui, bota lá no G-Click, tem medo, Ou né? então fala assim, ó, a porta da minha sala está sempre aberta, mas no dia a dia ele não dá acesso nenhum para que a pessoa chegue. Exatamente isso. Então, E aí, a gente vai falar em cultura. Quando a gente fala em cultura, quem dá o tom dessa cultura, quem desenvolve isso na empresa de contabilidade é o gestor, é o dono, é quem está à frente. O time, ele quer se espelhar. Ela fez uma pergunta sobre engajamento e eu acho que isso também está conectado com isso, sabe? Quando você admira a pessoa que está te liderando ou admira o dono do escritório, você tem vontade de voltar no dia seguinte para trabalhar naquela empresa. Porque você confia naquela pessoa, você acredita naquela pessoa. E quando a gente fala de avaliação 360, tem que ter confiança. Não adianta chegar e falar, eu vi lá no Papo de Quê, Fabiano, que temos que fazer a avaliação 360. Senta aqui, fulano, me conta, o que tu acha que eu faço? O que eu preciso melhorar? A pessoa, não, você tá ótimo. Tipo, ela vai tomar um susto, Nossa, né? Vai ficar, Você... vai me mandar embora, o que vai acontecer? Então, tem que ter uma coerência entre o que você fala e a ação que você pratica com o seu time. Então, eu sempre falo muito que o tom da cultura, o tom do negócio é do empreendedor. E ele vai descer isso para toda a equipe dele. Quando ele faz, por exemplo, uma empresa maior de contabilidade, que tem lá 50 pessoas, 60 pessoas, ele vai descer esse one-on-one com a liderança, para ele entender se os líderes estão realmente passando aquilo que você está construindo. Mas vira e mexe, você vai estar lá junto com eles. Eu brinco porque uma vez eu estava lá no escritório e tinha uma lâmpada, eu sou dessa assim, eu entro, eu olho a lâmpada, eu olho o rodapé, eu vejo que está quebrado, eu olho tudo. Mas eu queria não ver. Mas esse é o AV empreendedor. Eu fui lá, não tinha ninguém, falei que peguei uma escada, subi, quando veio, nossa, você troca a lâmpada, eu falei, tá queimada, né, tem que trocar. Então, assim, esse é a Ariana, né, a Ariana tem esse problema. Mas esse exemplo que eu brinco que é bobo, isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas de você. Então, eu acho que é um ponto que cada um que está aqui assistindo a gente e participando precisa levar e refletir o quão consegue fazer essa avaliação de 360, o quão a sua equipe ou os seus colaboradores confiam em você. Tudo é confiança. Eu acho que, resumindo o que você falou, eu acho que o líder ele tem que ser uma inspiração. Totalmente. Então, assim, eu sinto isso muito com o meu pessoal, assim, que eu inspiro muito eles. Então, eu sou um exemplo e alguém que eles gostam de seguir, ou alguém que eles se sentem à vontade. Então, já aconteceu da encarregada falar, Mônica, aconteceu essa situação, eu não sei, você me ensina? Eu sento, rabisco, vou para o quadro, faço junto, e eu mostro para eles. Então, você dá essa abertura
E aí ele se inspira, aí eu tenho um que fica assim, cara, você tem um computador dentro da sua cabeça? Porque não é possível, como que você sabe disso tudo? Eu falei, não, isso aqui é muitos anos fazendo, então a gente aprende. Então, quando você dá essa liberdade para ele vir e conversar, eles vêm e falam comigo, então eles têm total abertura. E quando você inspira eles também, sabe? Então eles olham assim e falam, poxa, eu quero trabalhar com o Fabiano. Tipo assim, tem gente que... às vezes eu recebo direct, assim, poxa, meu sonho é trabalhar no seu escritório. Eu recebo muito direct desse, assim. Cara, meu sonho. Porque a gente acaba mostrando um pouco, mas às vezes não é porque você quer mostrar o que você fez que você está querendo se amostrar. Às vezes a gente quer mostrar para despertar isso em outras pessoas. Então eu recebo, às vezes, muita informação no direct também de gente falando assim, poxa, no escritório que eu trabalho, ninguém se preocupa com isso. Poxa, aqui não tem isso. Poxa, eu fui tentar falar com meu gerente, com o meu supervisor sobre isso, e ele falou assim, tipo, me descartou. Fui levar uma ideia bacana e ele me descartou. Então isso mina um pouco a pessoa, né? Agora, a gente inspira também, gente, não só com ensinando, né? A gente também inspira com a nossa vulnerabilidade. Totalmente. Já aconteceu uma vez que deu um problema lá muitos anos atrás no servidor, que eu sentei, sem brincadeira, eu sentei e chorei. Eu comecei a chorar, eu falei, acabou com a minha vida, meu escritório vai acabar, deu lá um problema daqueles assim. E assim, como a equipe se uniu para resolver, é muito, muito gratificante. Você vê que a pessoa confia em você, você tem um time que está junto de você. Então, assim, a gente tem que realmente estar presente. Eu acho que, como empreendedor, a gente tem muita coisa para resolver e essa é a sua vida, gente. É isso aí. Agora, você precisa estar presente e ver as pessoas e olhar para as pessoas e olhar para a sua empresa, sabe, para o seu cliente. Então, ter esse olhar e essa sensação de presença vai fazer a conexão. Teve uma Seja coisa que você natural, falou né? aí de você faz tudo. Essa semana, eu perguntei pelo Cláudio, porque essa semana ele abriu a porta da minha sala, eu estava no chão, limpando o chão. E aí ele falou, como assim, você faz isso também? Eu falei, eu faço tudo. Tava lá sujo, tava querendo, não gosto de ver, fico agoniado. Eu fui lá, peguei um pano e disse, não, peraí, deixa eu limpar aqui. Tava lá no chão, limpando o chão. Podia ter chamado, né, a CIO e tudo, mas naquela hora eu acho muito mais prático. Vai lá e faz o que é que tem de mais fazer isso. Falou, acredito que é o convite para vocês para ter coragem de ser vulneráveis. Porque quando a gente fala de liderança, tem vários conceitos, estruturas, técnicas, perguntas, direcionamento para como conduzir. Mas eu não sei vocês, mas quanto mais eu aprendo sobre pessoas, maior a necessidade de aperfeiçoar o conhecimento sobre pessoas. E volta muito, respondendo a tua pergunta, você teve aí várias ferramentas de como aplicar. Mas volta muito inspirado no Geraldo Rufino, Fabiana. É o olhar nos olhos, é o agradecer pelo trabalho no final do dia. Ficou até mais tarde, vai lá no outro dia e agradece ele pelo comprometimento, sabe? Nossa, eu peço pizza, peço iFood, peço lanche. Quando eu vejo que eles estão até mais tarde no escritório. Saiba como que a família dessa pessoa está, saiba se ela está em processo de mudança de casa, se a família dela está bem de saúde. São essas pequenas atitudes que a gente considera como salário emocional, que na maioria das vezes ele equilibra ou até mesmo gera um superávit do salário financeiro da pessoa. Nem tudo se resume a dinheiro. Nossa, você me lembrou de uma coisa que... O Fabiano vai estar mexendo bem. Ela me lembrou de uma coisa, é o seguinte, quando a gente chegou aqui, a Cris até perguntou, né, como é que você tá lá? Você tá híbrida? Você tá remoto e tal? E assim, eu tenho pessoas lá dentro do escritório que desde que quando começou a pandemia nunca mais voltaram, né? Então eu costumo me preocupar um pouco com elas, por elas estarem em casa, né? E a gente acaba não vendo, acaba não convivendo. Mas isso também me trouxe uma situação que é o quê? Como a maior parte do meu time são mulheres e a maioria são mães, né? E depois que eu fui mãe, eu comecei a ter uma percepção completamente diferente das mulheres, né? Porque eu sei que nós somos muito fodas, bicho. Porque você Não querendo desmerecer os meninos, mas assim, é porque tem gente que às vezes... os meninos. Os meninos. Mas é porque às vezes, assim, meu filho ele acorda 500 vezes numa noite chorando. E assim, eu vou dormir 5 horas da manhã, aí tipo 7 horas eu já tô lá, passando a maquiagem. Aí eu chego plena, as meninas ficam assim, nossa, você tá maravilhosa. Não, por dentro tô um caco. Tô podre, queria dormir, não queria fazer nada, mas a gente vai trabalhar.
E aí, o que aconteceu com essa questão do remoto? As meninas hoje, elas chegam para mim, Mônica, por exemplo, igual aconteceu essa semana, a Flávia, a minha encarregada do fiscal, falou, Mônica, Léo tá passando mal, fui pro hospital, tô desde 3 horas, vou chegar atrasada. Eu falei, não, que chegar atrasada, vai para casa, home office, fica de casa. Ela, não, hoje eu tô tranquilo, minha sogra vai ficar com ele, amanhã eu vou para home office. Cara, na hora. Então, assim, essa flexibilização você já pensou você trabalhar... Porque olha que agonia que deve ser. Seu filho tá doente e você não poder estar perto. E aí você tem que estar no trabalho e aí você tá com um pensamento em casa, porque o seu filho tá doente. Porque Theo é assim, se deu febre de 37 graus... Nem é febre, nem é febre. A babá manda mensagem, Mônica, Theo tá febril. Se eu mandar uma mensagem para Rafael, 30 minutos ele tá em casa. Ele larga tudo que ele tá fazendo. Theo tá passando mal. Se meu marido é assim, imagina eu, né? Então, assim, eu comecei a ver isso, essa necessidade. Porque às vezes você não quer nem ficar dando cuidado, mas você quer estar perto. E com isso, eu tive um ganho de produtividade tão grande, e uma gratidão delas tão grande, e uma fidelização de funcionários tão grande, que, assim, para elas não tem preço, certo? Saber que, assim, o dia que eu posso levar meu filho no médico, tá tudo bem. Ver a festinha da escola. Ver a festinha da escola, receber o prêmio no Dia das Mães, porque tem escritório que não deixa. Tem escritório que não deixa o funcionário ir fazer um curso, gente. É verdade. Gente, é o seguinte... Vamos falar agora sobre... Na verdade, a gente vai descobrir um pouquinho melhor sobre quem são essas 3 mulheres incríveis aqui como pessoas. Esquecer um pouco esse lado profissional e falar sobre assuntos mais reflexivos, né? Porque a gente admira como profissionais, mas eu que sou amigo, né? Sei que são mulheres incríveis também como pessoa. Mas eu quero saber, tem algumas perguntas que a gente quer fazer a vocês. Eu queria só que a gente focasse nas respostas, a gente nunca levasse tanto assim para o lado profissional, porque normalmente quando a gente faz a pergunta, todo mundo sempre termina levando para o lado profissional. Mas a gente vai iniciar agora um quadro chamado Desplugando, que a gente vai desplugar aí da vida profissional e vai falar sobre vida pessoal, sobre reflexões, né, e como a gente enxerga o mundo, tá? Vai aparecer aqui algumas cartas agora. Eu vou começar com a Aline Portela, né, gente, que a agenda estava muito difícil, então... Boa, faz parte. A gente tem 10 cartas aqui, e eu queria que você... número 7, decidida já. O que você mudaria na sua vida de hoje? Trabalharia menos. Por incrível... Eu acho que não. Eu acho que não. Por incrível que pareça, nada. Talvez eu seja impossível no que eu estou te falando, mas... Exatamente a vida que eu levo hoje é exatamente a vida que eu construí e quis ter. Então, Que bacana, top. Parabéns, viu? Ó. Ficou emocionado. Vamos fazer ela chorar, gente. Não faz isso não, você não combinou isso não. Vamos fazer elas chorarem, que dá muita audiência. Eu acho que ela mudaria assim, eu acho que ela quer outro filho. Ela viu o Theo ali e ficou assim, ai, meu útero tá o útero coçando. grita. Vamos escolher mais uma carta? Só mais um agora você, tá? De 1 a 9 agora. Você é hoje quem você sempre quis ser? Sim. Parabéns, amiga. Que bom, é tão bom, né? A gente ver pessoas realizadas, felizes. Nice. Vocês são. Vamos agora, então, para Cris. Agora, Cris. 4. Carta 4. O que você acha que as pessoas menos gostam em você? Nossa, que pergunta difícil, né? Nossa! Eita, produção. Essa foi pior do que a da Gente, minha. eu vou fazer... Eu posso, assim, posso dar a minha opinião, mas eu também posso perguntar pro marido lindo ali. E aí? social. Prova social. Entendeu? Prova social, fazer igual a Aline, copy-paste. Vai, marido, fala. Microfone. Você acha que o marido Esse é o vai falar Arnaldo. alguma coisa? Esse é o Arnaldo, o Nesse contador. momento ele está pensando em várias coisas. Meu Deus, eu falo ou não falo? Não vai falar. Qual é a pergunta, Fabiano? Repete, por favor. O que você acha que as pessoas menos gostam, no caso na Cris, né? Cuidado para não ter problema de casal depois. Cara, é difícil falar porque eu sou um fã dela, né?
Mas é verdade, é verdade. Mas tem sim, tem. Na verdade, eu acho que poucas pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. E ela é uma pessoa muito verdadeira. Então, acho que isso, para algumas pessoas, acho que não gostam ou um defeito dela, né? Mas para mim é uma puta virtude. Aê! É um super casal esse, viu? Meu Deus, não tem como você ficar perto deles sem estar E é rindo. bem isso mesmo. E é bem eu isso, falo mesmo a verdade. Vamos escolher mais uma cartinha aí, Cris? 2. 2. Estão gostando? Vocês adoram uma fofoca, né, gente? Se você tivesse a chance de reviver a sua vida, ela seria exatamente igual? Sim. Eu acho que a gente é resultado do que a gente construiu, do que a gente viveu. E eu tenho uma virtude, que para algumas pessoas pode não ser, que é a verdade. Então, eu vivo a minha verdade. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. E tá tudo bem. Assim, vai passar. Eu sei que vai passar, porque já passou tantas vezes. Então, eu não mudaria nada. Que lindo. São muito inspiradoras, né? Vamos lá agora para Mônica. Ah, meu Deus. Vamos lá. E aí, Mônica? Quero 5, que é o dia do aniversário de Theo. Vamos lá, 5. Qual medo você tinha e já superou? Medo. Mas que já superou, né? Gente, ela é ariana. Ariana é difícil ter medo, né? Difícil ter medo. Só vai. Tô. Eu acho que foi mais a maternidade mesmo, assim, que eu tinha muito medo, tanto que eu procrastinei aí 14 anos, né? Tava até falando com o Gerson isso da Klaus, né? Que tem 4 meses de casado, o pai dele já tá cobrando um neto. Eu falei, imagina a minha família, né? 14 anos cobrando. Eu acho que foi isso, porque eu achava que eu não tinha capacidade de cuidar de mais ninguém, assim, sabe? Aquele medo. Então, assim, eu não tô conseguindo cuidar de mim, né? Vou cuidar de uma criança ainda, como é que eu vou? Aí, todo mês, depois que ele nasceu, a gente fazia um mêsversário. Aí o povo falou, nossa, mas que bobeira. Eu falei, tô comemorando, que eu mantive o menino vivo um mês. Então, vamos comemorar, vamos cantar parabéns. Meu Deus do céu! Essa eu gostei. Gente, era demais, viu? É porque, assim, gente, eu sempre tive uma vida muito voltada para o trabalho. Sempre tive uma vida... não tem problema nenhum. E não tinha problema com isso, né? Ter uma vida muito voltada para o trabalho. E chegava final de semana, eu e o Rafael, a gente não é ninguém. A gente acordava meio-dia, almoçava 2 horas da tarde, sabe? A gente tinha uma vida completamente desregrada, assim, principalmente nos finais de semana. Durante a semana, trabalhava. 5 horas da manhã eu ia para academia, toda bonitinha. Mas final de semana... Super focada na academia. Deixou a academia depois de beber? Agora eu remo em casa à noite. Depois que Theo dorme, eu dou uma remada. Mas a gente tinha uma vida bem, assim, de dormir muito tarde. Então, a gente teve que mudar. Então, isso foi um grande impacto na vida, assim. Uma mudança de rotina, quebra de rotina foi Ela é muito engraçada, grande. né, pessoal? Gente, eu tinha pedido pra chamar o Theozinho, mas ele tá dormindo, então não dá. Quem sabe, né, a gente apresenta vocês até o final, depois de um Contador Revoltado, né, que tá vindo pra cá. Mais uma cartinha aqui. Vamos lá, número 3. Número 3. O que você acha que as pessoas mais gostam em você? Você sabe que eu acredito que as pessoas, elas acreditam muito na minha verdade, porque eu sou uma pessoa muito sincera, assim como a Cris, né? E a pessoa, quando ela é muito sincera, algumas pessoas, elas levam isso para um lado ruim, porque elas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então, algumas pessoas, elas simplesmente não vão gostar de você por você dizer aquilo que você enxerga naquela pessoa, e o que você não gosta, e o que você gosta. Então, e algumas pessoas simplesmente vão gostar daquilo ali, né? Então, tem gente que às vezes... Porque eu sou muito direta no que eu falo. Então, se eu não gostar de alguma coisa, eu vou falar e eu vou ser direta. E algumas pessoas entendem aquilo, às vezes, como uma grosseria, né? Só que quem consegue te enxergar pelo seu lado, vê que você simplesmente é só direta. E fala assim, não, Aline, tem nada a ver essa roupa sua, por exemplo, né? Você tá maravilhosa hoje, mas... Não, ó, hoje você tem nada a ver, não. Você tá... Então, assim, aí as pessoas às vezes, valorizam muito isso, e principalmente na internet, porque a internet,
hoje ela é um lugar de muitas pessoas que vendem muitas ilusões, né? E tem gente que vende realmente muita ilusão. Assim como a Cris falou de gente que vai vender um falso currículo ali, vai na entrevista e ela simula toda uma situação, tem muita gente na internet que só mostra uma vida de luxo, de riquezas, não sei mais o que, nananã, fala que aquilo tudo é muito fácil e eu levo para o lado da verdade e falo, olha, isso aqui eu tô com problema, isso aqui tá assim. Então eles enxergam, acho que, muita verdade em tudo que eu falo e acreditam muito, porque eu só falo do que eu realmente acredito. Então, assim, eu não tenho uma coisa que eu vou falar bem assim, Mônica, eu vou falar sobre essa caneca se eu realmente não acreditar que essa caneca seja bom, que ela vai ser boa para mim, que faz sentido para mim, que eu realmente use a caneca. Então, assim, as pessoas veem muita verdade em tudo que eu falo. A Mônica tem duas situações que eu lembro, é que ela teve aqui em Maceió em janeiro, foi em janeiro, e aí eu disse, Mônica, a gente vai para um lugar que tem uma comida deliciosa, tem um prato que é maravilhoso, que eu adoro. Aí eu levei a Mônica lá, depois que terminou. E aí, amiga, gostou muito? Ela, normal. Aí eu perguntei de novo, né? Mas estava gostoso? Ela, tava. E outra foi que eu estava em São Paulo com ela. Você nem sabe que eu achei tão engraçado isso, viu? Não. Ela estava conversando comigo a respeito do Aldire, da Klaus Tecnologia, né? E ela tem o Klaus Fiscal também, tudo, e ela está muito satisfeita. Só que antes ela teve um outro sistema, e o sistema era um caos. E aí eles ligaram para ela, né, oferecendo o sistema de novo. E aí ela pegou e disse, não, mas eu não quero, eu já estou muito satisfeita com o Klaus. Não foi? Aí eles falaram, não, mas é porque a gente quer te mostrar, porque ele agora tem uma ferramenta. Ela falou, não quero não, vocês não estão entregando o básico, imagine isso. Gente, ela conversando comigo assim, de uma forma muito natural, né? Eu disse, nossa, que bom, né? Mas é isso, gente. Vamos aplaudir essas 3 mulheres incríveis. É uma honra para mim, uma honra muito grande. Eu sempre convido, assim, para estar aqui comigo, tem que ser pessoas que eu realmente admiro muito, que sejam muito skin the game mesmo, assim, pratiquem de fato o que fazem, né? Que estejam ali trabalhando, tá ali no dia a dia, né? Porque, como você falou, na rede social tem muita gente contando muitas histórias, né? E quando a gente sabe que tudo que vocês contam aqui, aquelas pessoas são genuínas realmente, que elas não estão fazendo de conta ali e que acabam despertando muitas vezes até uma ansiedade na gente, pra gente se perguntar, por que eu não tô conseguindo, né? Por quê? Porque parece um mundo perfeito, né? E eu admiro muito vocês, então muito obrigado, uma honra. Mais uma vez, palmas pra elas.